Conexão Indústria, o podcast do Sistema Federação das Indústrias de Mato Grosso, Fiente, SESI, Senai e IEL. Terceira temporada. Muito bem, estamos de volta em mais uma temporada do podcast Conexão Indústria, nossa terceira temporada, e hoje nós vamos falar sobre o setor da construção. Aqui nos nossos estúdios está presente o presidente do Sinduscom Mato Grosso, que é o Sindicato das Indústrias da Construção, o senhor Cláudio Otaiano, e também vice-presidente da Fiente. Senhor Cláudio, seja bem-vindo ao Conexão Indústria. É um prazer estar aqui com vocês e a gente falar um pouco daquilo que a gente faz a vida inteira, que é construção. Justamente, nós estávamos conversando aqui agora há pouco, o senhor tem quase 50 anos de experiência no setor da construção, ou seja, sabe tudo e tem conhecimento na prática e também conhecimento de representatividade do setor, né? Porque preside um dos sindicatos mais antigos, se não o sindicato mais antigo, que fundou a Fiente, que esse ano celebra 50 anos. Exatamente, o Sinduscom, se eu não me engano, ele ajudou a fundação da Fiente. Sim, ajudou e muito, construiu de fato a federação. A gente tem algum tempinho já de formado, né? Dá quase 50 anos também de trabalho, porque eu lembro que eu formei em 79, mas desde 75 eu já trabalhava no setor da construção. E o meu primeiro emprego foi de servente de obras. Olha só. E aí ali a gente virou técnico e foi crescendo. Não sabe tudo não, a gente aprende todo dia, né? Essa é a verdade. É um setor que cresce e sempre tem novidades. A construção civil, como a própria palavra você diz, está crescendo. A gente cresce sempre. Está sempre aprendendo alguma coisa. E as construções são obras que a gente faz para o resto da vida. Tem obras que eu fiz há 40 anos atrás e tem que estar estáveis, estão lá do mesmo jeito. Isso é uma obrigação nossa até. Olha só, que bacana. E a construção, na verdade, é uma das atividades mais antigas, se não uma das indústrias mais antigas do mundo, né? E o senhor estava dizendo que a construção está presente desde o nosso nascimento até a nossa despedida aqui, né? Exatamente. A construção está na nossa vida desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem. Porque a construção é algo, o próprio nome diz, é concreto, é físico. E o nosso mundo aqui, ele é físico. Nós temos a parte espiritual, mas vamos falar da parte nossa material, é físico. Então nós precisamos de nos proteger, ambientes de trabalhos melhores, condição condução das pessoas, temos que ter pavimentações, temos que ter estradas, captação de água para não acontecer como tem acontecido às vezes em algum lugar que não foi bem dimensionado. Então a construção ela faz parte da vida de qualquer cidadão, seja ele o mais humilde ou seja ele o mais alto escalão que se julgue dentro da humanidade. Bacana. A gente está falando de construção, na verdade, um episódio só vai ser pouco. A gente poderia ter uma temporada só da construção civil. Por quê? Mas trazendo aqui para a nossa realidade das indústrias. A gente defende, né, e trabalha aqui na Fiente para a expansão do segmento industrial. Vamos imaginar, vai se instalar uma indústria de processamento de algodão, por exemplo, aqui. Para começar, a gente vai ter que ter a construção dos alojamentos, dos funcionários, vai ter que ter a construção da própria indústria e depois essa indústria vai demandar novos trabalhadores que vai influenciar no desenvolvimento habitacional e mais construções. Então, a construção também está ligada ao desenvolvimento econômico do Estado por vários motivos, né? A construção por si só é uma indústria, porque ela ela pega o material bruto e transforma em alguma coisa. É uma indústria que constrói outras indústrias. É uma indústria de construção de indústrias, na verdade. Isso. Porque para a gente pleitear qualquer indústria, seja ela do que for, em uma região, antes de mais nada, tem o projeto. Tudo aquilo que a gente faz um projeto bem feito, a gente faz um custo menor e mais rápido. E depende da construção. Mesmo que tenha equipamentos, sejam eles mecânicos, eletrônicos, tem que ter o suporte e a proteção de tudo isso, que é a construção. E aí nós estamos presentes em todos esses locais onde está isso. E como que está, nesse momento, o ambiente para a indústria do setor da construção, o ambiente regulatório, tributário e também a possibilidade de crescimento mesmo? De fato, a gente está em expansão no setor da construção, os insumos estão com preços bons, elevados, e existe disponibilidade de construtores de mão de obra para desenvolver essas obras em Mato Grosso? A gente falar no nosso país
de se é um bom momento, não é um bom momento. A gente, nesses 40 e poucos anos de construção, a gente já enfrentou de tudo. Entra um governo focado numa parte, o país melhora, entra outro com ideologias diferentes, dificulta. Hoje nós estamos tendo uma dificuldade com relação à economia brasileira. E isso a gente tem observado algumas empresas reduzindo, a outras expandindo, porque o mercado ele é assim, uns ganham, outros perdem. Mas com nossos juros elevados, consequentemente, tudo eleva. E, logicamente, aí atinge a construção, porque construção quer dizer evolução, investimento. Quando vai tudo bem, as empresas, as pessoas vão investir. Quando fica difícil, a pessoa tem que pensar primeiro na sua sobrevivência, então reduz. Então, hoje nós estamos num momento, eu creio, muito incerto, embora crescente devido à força dos empresários brasileiros que estão sempre lutando, criando novas condições. Hoje, eu enxergo como um momento, um ponto de inflexão. Está sendo muito... Nós estamos, assim, com grandes perspectivas, mas, ao mesmo tempo, segurando, porque nós não sabemos como vai ser o comportamento nosso. E nesse momento que o senhor definiu como de inflexão, como que é a atuação do Sinduscom para a questão tributária, as questões de políticas públicas para desenvolvimento? E eu acho bacana também que o Sinduscom tem uma participação ativa na construção dos desenvolvimentos das cidades, né, em planos diretores, né? Exatamente. O Sinduscom nada mais é do que um aglomerado de empresas e empresários. Cada um tem as suas dificuldades, as suas preocupações, e daí surgem as soluções. Realmente, nós participamos do plano diretor de algumas cidades, e não é só isso também, como também estamos sempre mostrando para o poder público onde são os gargalos de uma aprovação de um projeto, porque um projeto que atrasa 6 meses para se aprovar, talvez passe o time do lançamento daquele projeto e quando chega na hora de executar já não é mais o momento. E, consequentemente, os custos serão outros e deixou-se de criar frentes de trabalho. Então, tudo que eu falo depende de um planejamento. Então, a construção em si, o Sinduscom em si, participa diretamente, atento às leis, às novas legislações, algumas são boas, outras são preocupantes, onde nós participamos até para título de informação ao legislador, a quem está criando condições. Às vezes a intenção é boa, mas não teve aquela experiência da aplicabilidade daquela lei. Então, o Sinduscom trabalha nesse sentido também. Como também na questão de convenções trabalhistas, nas normas trabalhistas, nós estamos sempre atentos e sempre no objetivo de quê? Mostrar uma produtividade melhor, mas, ao mesmo tempo, o bem-estar do cidadão. E o Sinduscom está presente em todo o estado de Mato Grosso, em regiões específicas, e tem expandido a atuação também. O Sinduscom nosso, Mato Grosso, o Mato Grosso tem 3 Sinduscom. Tem um na questão oeste, que é a região de Cáceres, tem a questão sul, que é a região de Rondonópolis, nós abrangemos a maior parte do estado, né? E a gente está sempre apoiando todas as empresas que nos procuram, inclusive aquelas que não nos procuram, porque quando a gente tem uma solução, a solução é para todos. Quer ampliar e expandir, né? Exatamente. A gente está falando sobre questões tributárias e legislação. Recentemente, o governo do estado, no final de 2024, reduziu algumas alíquotas, né, dos materiais básicos da construção civil. Foi uma atuação, um pedido das federações, da FEComércio, da FAMATO, da FIENTE e também do Sinduscom. Isso trouxe alguma melhoria ou tem uma perspectiva de melhoria para o desenvolvimento do setor? Bom, redução de impostos, a consequência é sempre boa, porque isso reflete na redução de custos e, consequentemente, reduz o custo na ponta, né? O governo ele deu um incentivo, ele reduziu o imposto aí nos materiais básicos, que são materiais que a gente tem em qualquer região de Mato Grosso. Areia, pedra, o próprio cerâmicos, tijolos cerâmicos. Então, isso aí é o arroz com feijão mínimo para fazer qualquer obra. Então, acaba atendendo até o cidadão que ele quer construir a sua casinha lá independente, reduz o custo para ele também.
Bacana. O senhor trouxe aí que existem outros sindicatos da construção civil aqui em Mato Grosso. Eu queria só trazer um dado que está, inclusive, na nossa revista especial, em comemoração aos 50 anos da Fiente, mas também as nossas revistas da indústria de Mato Grosso, que nós trazemos que Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis têm 45% das empresas do setor da construção civil. São mais de 3 mil indústrias e 21 mil funcionários. 21 mil funcionários, vamos trazer isso como habitantes, são muitas cidades de Mato Grosso que têm aí essa média de 20 mil habitantes, né? Mas a gente está falando de funcionário, e eu perguntei para o senhor ainda há pouco, mas nós não entramos ainda no assunto, que é como que é a demanda e a oferta, né, de trabalhadores para a indústria. Nós falamos para a revista, eu entrevistei o senhor me disse que tem dificuldade de eletricista, de servente, de pedreiro. Faltam trabalhadores para a indústria? Está faltando trabalhador para a indústria de construção civil? Na verdade, eu sinto que está faltando trabalhador em todos os setores. Todo lugar. Né? Não o trabalhador em si, mas o trabalhador qualificado. Para isso, na construção, nós temos o apoio do SESI, do SENAI, que acaba formando profissionais, seja ele o mais simples, mais o pedreiro, o carpinteiro, o armador, o eletricista. Mas a dificuldade de mão de obra, ela existe. E faz com que também a própria indústria da construção aprimore. Hoje em dia, você faz uma obra com paredes de concreto, você usa 1/3 de funcionários que tinha. Então, o desenvolvimento industrial, ele acaba abrindo novas frentes, novas tecnologias, e onde o profissional acaba aprimorando também. Mas a realidade nossa é de falta de mão de obra. Agora, a gente sabe que o país tem muita gente também, eu vejo, que tem os apoios, os bolsas da vida. Isso a gente tem dificuldade de concorrer, porque às vezes a pessoa prefere ficar sem trabalhar, mas ele está fechando uma porta de evoluir, de dar uma condição melhor de vida para a família. Tanto é que nós temos procurado de todo jeito o trabalhador e qualificá-lo também, porque ninguém nasce sabendo. Justamente. E a construção civil, a gente está falando de um trabalho pesado, né? Existem várias formas de atuação. Eu, por exemplo, vou trazer um relato pessoal. Meu pai foi pedreiro por mais de 50 anos, hoje ele já está mais idoso, já parou um pouquinho. Eu não segui a profissão dele, né? Lembro, né? Ajudei ele também, ajudei como servente e tudo mais. Mas a gente tem, assim, poucos jovens entrando nesse tipo de mercado, nesse tipo de trabalho, e a questão do trabalho ser pesado algumas vezes também pode ser uma das dificuldades de se renovar essa mão de obra? Exato. A construção civil é um trabalho pesado em si. Né? Está no sol. Tá. É trabalho a céu aberto. Como eu disse, por isso que vem as tecnologias para ajudar. Hoje em dia, você entra no canteiro de obra, tem muitos equipamentos que de primeiro não tinha. Né? E isso é pouco atrativo para o jovem que quer trabalhar. Mas a remuneração acaba sendo muito melhor do que a pessoa trabalhar no escritório. Mas aí é a questão do conforto que a pessoa quer ter no trabalho. A construção civil, de fato, é mais pesado, é um trabalho mais bruto, vamos dizer. Mas, igualmente, ele é gratificante, porque é bom você... Quantas vezes você encontra funcionários assim, eles vão falar, essa obra fui eu que fiz. E é verdade mesmo, a pessoa sente... Melhor que você chega num lugar, está aquele campo aberto, ou tem aquela mata, daí algum tempo aquilo ali é um edifício, é uma casa... E isso é gratificante. Quantas vezes a gente encontra funcionário e fala, aquilo ali fui eu que participei, eu que fiz. Eu já vi funcionários mostrando para a família isso. Isso é importante. E essa gama de funcionários hoje que o mercado nosso emprega, agora transforma isso em família. Multiplica por 5 a quantidade de pessoas que dependem diretamente da construção. Fora, isso eu estou falando direto dos canteiros, mas uma obra de construção... ela abrange todo. Veja bem, tem a cerâmica, tem as indústrias de cimento, tem a parte de porcelanas, de elétrica, tudo. Então, a quantidade de empregos indiretos que ela forma direto em outras indústrias para agregar na construção. Então, a mão de obra, ela pega do mais humilde ao mais elevado ser. Movimenta uma grande cadeia, né? A cadeia é grande.
Você que está ouvindo, essa é a nossa estreia da terceira temporada do podcast Conexão Indústria. O presidente do Sinduscom e vice-presidente da FIENT, o senhor Cláudio Otaiano. Senhor Cláudio, já caminhando já para a reta final do nosso programa, foi rápido, como eu disse, de um setor tão pujante, tão abrangente. A gente não conseguiu entrar em muitos detalhes, porque de fato, né, o nosso tempinho é curto, mas a gente está trazendo aqui esse assunto que é extremamente importante. Mas eu quero finalizar fazendo uma pergunta sobre as projeções do futuro para a construção civil. Eu disse lá no começo a experiência que o senhor tem no setor, quase 50 anos atuando como um industrial mesmo do setor e também como representante da categoria. Qual que seria o futuro da construção civil, as perspectivas para os próximos anos de tecnologia, de equipamentos, de materiais, e como que o senhor vê, que o senhor imagina a construção civil para os próximos anos? Olha, o ser humano não vai parar de evoluir. Essa é a verdade. E vamos pegar o nosso estado. Nós temos uma deficiência de habitação imensa aí. Não dá, uns falam 10 mil, 20 mil, 50 mil, eu não sei. Então, isso você já faz uma projeção, no mínimo de 5 anos, que a tendência é crescer, né? E um estado pujante como o nosso, outras indústrias estão vindo instalar aqui. Então, logicamente, nós temos trabalhos a fazer. Eu enxergo com bons olhos o futuro da construção, não só no Mato Grosso, no Brasil, que o Brasil, como eu era criança, era o país do futuro, e ainda continua sendo, mas eu acho que nós estamos mais próximos do futuro agora. Que maravilha, muito obrigado pela participação do senhor, desejo muitas construções e muita atuação construtiva do Sinduscom para os próximos anos. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. Então até mais, nos encontramos num próximo episódio aqui do Conexão Indústria.